Então, uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja a nos envolver nesta tarde tão bonita de sol, de alegria, por estarmos aqui nesta casa de oração, nesta casa que nos acolhe com tanto carinho. E a reflexão de hoje é um convite para resistirmos às tentações. Resiste à tentação. Tentação é ato, o efeito de tentar, desejo, provocação. A própria palavra tentação é uma palavra que traz em si mesma, né, uma ideia de alguma coisa que não é bom. É uma ideia de algo, uma ideia temível. Quando nós falamos, né, mas eu sofri uma tentação, ou estou tentada com alguma coisa, né? Mas nós vamos perceber que as tentações, tanto as de ordem material, como de ordem espiritual, que sofremos ao longo da nossa existência, ela não deve ser tão temida assim. Pois a tentação, é um recurso a serviço do nosso adiantamento moral. Olha que coisa interessante, dizer que esse desejo desenfreado que muitas vezes nós enfrentamos, ele vai ser um recurso para o nosso melhoramento íntimo, para o nosso melhoramento moral. A tentação é o recurso que a sabedoria divina emprega para que possamos conhecer a nós mesmos. Muito significativo. Essa oportunidade que se apresenta como uma tentação, na realidade vai servir para que nós possamos nos conhecer melhor. Nós vamos ver como isso acontece. Nós somos tentados pelo mal, pelo materialismo, pelo consumismo, pelos prazeres da carne, pelos pensamentos, inclusive pelos espíritos malfeitores. Nós também podemos ser tentados. Em outras palavras, nós somos tentados a agir com a maldade, através da maldade. Por quê? Porque ainda nós não conseguimos frear esse vício moral que nós temos ainda da maldade. É um exemplo. A gente imagina que fazer alguma coisinha errada aqui, outra acolá, isso não tem importância. E nós vamos fazendo. Às vezes nós não queremos mais praticar o mal, mas a gente se vê numa situação e não consegue resistir àquela tentação de praticar o mal. É uma conversinha maldosa ali, uma fofoquinha colar, uma agressão mais ali. E tudo isso, todas essas situações, nós vamos ter que resistir, nós vamos ter que aprender a controlar essas situações, porque elas são negativas, elas não trazem nenhum proveito para a nossa existência. Como é que nós vamos fazer isso? Nós somos tentados também muito pela posse das coisas materiais. Às vezes até nós temos já o que precisamos, a roupa, o calçado, enfim. Mas a gente vê a vitrine tão colorida, tão bonita, e ficamos tentados a comprar. E achar que nós precisamos, e ficamos muitas vezes tristes, abatidos, quando não conseguimos. Às vezes o nosso dinheiro não alcança, e nem tudo nós podemos comprar.
Aí nós ficamos tristes, deprimidos. Por quê? Porque ainda não conseguimos resistir à tentação da vitrine bonita, né? Ela se apresenta daquela forma justamente para chamar a atenção dos consumidores. E nós, muitas vezes, criamos necessidades, sem termos necessidades. Às vezes a gente consegue passar com a roupa que a gente tem, com o calçado que a gente tem, com os objetos que nós temos. Mas a gente vê aquele ali tão bonitinho, tão novinho na vitrine e ficamos tentados. Quando a gente tem algum dinheirinho no bolso, nós somos tentados a gastar. A gente ainda não tem aquele hábito de fazer a economia. Tem um dinheirinho sobrando, ou mesmo às vezes nem está sobrando, nós já comprometemos aquele recurso que está por entrar às vezes. Por quê? E com coisas supérfluas, não com o necessário, mas com coisas que às vezes nem temos tanta necessidade. Diz que a maior tentação do homem é o dinheiro. O dinheiro é uma coisa fantástica, uma coisa boa. Só que nós é que temos que aprender a ter o freio, né, o bom senso sobre como utilizar o dinheiro, como gastá-lo em coisas necessárias, em coisas úteis, para que nós não nos sintamos frustrados e não ficamos abatidos, tristes, porque estamos sempre achando assim, mas não tenho dinheiro que chegue, não, né, o dinheiro sempre é muito escasso. O dinheiro geralmente é escasso para todo mundo, para todo trabalhador, o dinheiro é escasso mesmo. Então nós temos que aprender a valorizá-lo e não cair nas tentações, quando tem aquele troquinho que está ali sobrando, de já sair correndo gastar. Agora está muito na moda, né, a educação financeira, porque as famílias estão sendo muito prejudicadas por essa falta de educação que nós temos, de não saber lidar com os parcos recursos que nós temos. Tem pessoas que ganham a mesma coisa que outra pessoa e faz acontecer com aquele dinheiro. E nós, muitas vezes, pelas tentações do consumismo, para nós o dinheiro nunca chega. Claro que às vezes é difícil de fazer sobrar, mas nós temos que ter sempre um bom senso quanto ao dinheiro, para a gente não sofrer. Nós ainda somos muito tentados pela satisfação dos sentidos, por os desejos da matéria, da carne, do estômago, do sexo. Nós somos muito tentados por essas coisas que nos dão prazer, mas um prazer passageiro. Então nós temos, por isso que diz que a tentação não é tão ruim assim, nós vamos ver por quê. Porque se nós não passássemos, não sofrêssemos essa tentação de tudo querer, de tudo possuir, esses desejos desenfreados que às vezes nós temos, nós não saberíamos usar o bom senso. Não saberíamos usar a moderação. Não saberíamos usar o bem, fazer o bem pelo bem. Então, por isso que se diz que as tentações, elas são recurso que vem para podermos provar se nós já temos o comedimento das coisas, se nós já temos o bom senso, se nós já temos uma certa maturidade espiritual e moral para não cairmos nas tentações, para não nos arrependermos depois. Em todos os campos da nossa vida. Seja no campo material, seja no campo afetivo, no campo moral, tudo isso nós temos que usar do bom senso, da moderação, para adquirirmos a sabedoria. Assim, a moderação, o bom senso,
ele deve de ser usado por nós como nós usamos o ar. Aqui, esse ar que nós estamos respirando, nós usamos naturalmente, sem sofrer, sem achar que o ar vai acabar amanhã. Nós não ficamos angustiados com se o ar vai faltar amanhã ou não. Nós sabemos que ele existe. Assim é o bom senso na nossa vida. A moderação, nós vamos ter que aprender a lidar com as situações da nossa vida sem ficarmos estressados, sem ficarmos ansiosos. Se não sofremos nenhuma tentação, como poderemos saber que a moderação, que o bem, que o bom senso, a parcimônia, esse ato ou costume de poupar, como nós vamos saber utilizar isso? Esses valores, o bom senso, a parcimônia, a moderação, o bem, né, são valores que nós temos que conquistar. Leve o tempo que levar da nossa encarnação, mas nós vamos ter que conquistar isso para termos uma vida equilibrada. Por isso dissemos que as tentações, elas não precisam ser tão temidas, pois elas nos servem de instrumento para a nossa melhora. Quando a gente resiste a uma tentação de comprar uma coisa que nem tem necessidade, né, geralmente, quando a gente sai do local, sai da loja, a gente diz assim, ainda bem que eu não comprei, porque eu ia me arrepender depois. Eu acho que isso acontece com vocês também, né? Com muitos de nós acontece isso. Às vezes a gente, desde um alimento, né? Às vezes a gente já tem lá o alimento suficiente, mas a gente quer mais, o medo que vai faltar. Depois a gente diz, né? Ai, que bom que eu não fiz aquela compra, porque eu ia me arrepender. Eu nem tinha necessidade. Então, isso é uma resistência. A gente ofereceu a resistência, saiu da proximidade daquela zona que nos oferecia a tentação, e logo nós percebemos que nós não tínhamos necessidade. E é bem assim que acontece, né, no nosso dia a dia. Paulo de Tarso já nos disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente pode querer tudo, né? Mas nem tudo convém a nós. Nem tudo nós temos necessidade, como nós imaginamos. Em momentos de crises, é comum as pessoas cair na tentação do desânimo, do desespero. Mas são nesses momentos de crises que nossas forças, a nossa coragem e o nosso progresso estão sendo testados. Às vezes nós caímos na tentação, né, de nos deprimirmos porque estamos passando por uma dificuldade. Mas é justamente ali, é neste momento, que nós temos que buscar a força e a coragem para não cairmos na tentação do desânimo. Porque só vai piorar a situação. É quando nós estamos passando por uma situação de dificuldade que nós temos que buscar esta força interior, buscar na oração, buscar em Deus, buscar nos benfeitores espirituais, essa força moral para sairmos do desânimo e levantarmos a cabeça e resolver a situação a qual está nos fazendo sofrer. É muito interessante que a gente reflita sobre isso. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu estou muito triste, eu estou muito abatida porque aconteceu uma coisa muito ruim comigo, com a minha família. Mas não vai resolver nada. Nós já temos experiências que não resolve a gente ficar abatido, ficar chorando, ficar lamentando. É uma forma de tentação também, para que a pessoa se aniquile de uma vez. Mas nós temos que buscar
no recurso da oração, junto a Deus, a Jesus, os benfeitores, a coragem e a força para levantarmos. As tentações são as provas da vida. E é assim como acontece na escola. Também na vida, nós precisamos passar pelas provas para chegarmos a passar de ano e conquistar o diploma de uma pessoa melhorada. Todos nós já ouvimos falar, a doutrina espírita sempre nos diz, né, que aqui na Terra nós estamos numa escola. A Terra é uma escola de almas. E nós estamos aqui para o aprendizado, para nos melhorarmos. Porque se nós já soubéssemos tudo, se nós já tivéssemos perfeitos, nós não estaríamos mais aqui passando por dificuldades. Se ainda estamos aqui, é porque é aqui o nosso lugar. E é o melhor lugar para fazermos esse aprendizado. E nós temos que fazer esse esforço para quando voltarmos à pátria espiritual, nós já estarmos essa pessoa melhorada, termos passado de ano, termos aproveitado a nossa encarnação para fazer esse aprendizado de resistir às tentações que todos os dias aparecem à nossa porta. Quando somos capazes de resistir, de suportar o peso da carga, as provas e as forças que derivam do funcionamento ao qual fomos programados. Nós viemos com uma programação, né? E de repente na nossa programação nós temos algumas dificuldades a passar. Devido ao nosso passado, que nós não conhecemos, não sabemos, mas nós sabemos que se estamos aqui é porque o nosso passado não foi também tão bom assim. Então devemos, né, de aprender a suportar o peso da carga que estamos submetidos. Por quê? Será que nós temos condições de resistir às tentações, de suportar o peso da vida sobre os nossos ombros, sem lamentar, sem querer desistir? Nós temos. Porque Deus, né, nosso Pai misericordioso, Ele nos dotou da força, da coragem, da vontade para suportarmos os reveses da vida. Nós somos seres racionais, inteligentes, submetidos às leis morais. E aqui especificamente a lei da perfeição moral. Todos nós estamos submetidos à lei do aperfeiçoamento moral. Todos nós estamos aqui com esse objetivo de nos aperfeiçoar moralmente. Ninguém está fora dessa programação. Todos nós. Kardec perguntou aos benfeitores qual a mais meritória de todas as virtudes. Questão 893 do Livro dos Espíritos. E os benfeitores responderam: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. E os benfeitores nos dizem assim: a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Olha o que os benfeitores nos dizem, gente. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. O que são os maus pendores? São as tentações que todo dia se nos apresentam. E quando nós conseguimos resistir às tentações, nós adquirimos virtudes. A virtude da sabedoria, a virtude da tolerância, a virtude do amor próprio, o amor ao próximo. São virtudes que nós conquistamos. Algumas pessoas ainda culpam, né, os maus espíritos. Ah, mas eu, né, fiz tal coisa porque eu estava tentada por um mau espírito. E olha que os benfeitores nos dizem:
duas origens pode ter qualquer pensamento mau. A própria imperfeição da nossa alma ou uma influência que sobre ela se exerce. A própria imperfeição, né, da nossa alma é que nós, por essa imperfeição, nós damos oportunidade para que os espíritos inferiores nos tentem. Mas de quem é a culpa? É dele ou é nossa, que temos a imperfeição na nossa alma? Sempre é nossa. E aí nós temos o nosso anjo da guarda, a nos amparar, a vibrar, a nos intuir para que nós resistamos àquela tentação. Mas ele também não pode fazer nada, porque o livre-arbítrio é nosso. É nós que vamos fazer a escolha. Ah, mas aonde que estava Deus quando deixou que aquilo acontecesse comigo? Quando eu pratiquei aquele ato desatinado. Deus está sempre no lugar, né? No universo. Ele está sempre querendo o nosso bem. Mas é nós que temos o controle da nossa vida. É nós que temos que ter o freio da nossa vida. Não existe, não há benfeitor que possa atacar por nós. A última palavra sempre vai ser nossa. Nós que temos o livre-arbítrio, a livre escolha. E nesse segundo caso, né, se a gente acha que é o espírito que está nos tentando, não podemos culpar os maus espíritos, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Nenhum espírito vai praticar o mal através de nós se nós não lhe dermos a oportunidade. Se nós não tivéssemos essa brecha na nossa vida, essa imperfeição moral. Quando surge em nós um mau pensamento, imaginamos logo um espírito maléfico a nos atrair para o mal. Porém, a decisão é nossa, de aceitar o convite ou não. A tentação, eu disse lá no início, que é um convite. E depende de nós aceitar ou não este convite. Depende de nós, né, para esse malfeitor agir só com o nosso consentimento. Se ele nos intui a praticar o mal, por exemplo, falar mal de alguém, e eu não consigo colocar o freio na minha língua, né, eu vou falar mal, né, talvez influenciada por um espírito inferior, mas quem deu a passagem, quem deu a fala, fui eu. Então nós não podemos nunca culpar ninguém. Assim como fazemos com as pessoas vivas. A minha amiga me convida para mim sair e, sei lá, fazer alguma coisa que não é agradável, que não é bom. Eu vou se eu quero. Eu aceito o convite dela se eu quiser. Senão eu posso dizer, não, minha amiga, eu não posso sair, eu não posso praticar isso. E assim é com os espíritos. Então nós não podemos culpar os espíritos. A decisão sempre é nossa. E ainda temos o nosso anjo guardião, como eu já disse, né, o espírito protetor, que combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. O nosso anjo guardião, ele quer o nosso melhor. Ele espera ansioso as nossas decisões e que tomemos uma decisão de bom senso, que não caímos na tentação para praticar qualquer tipo de maldade. Mas
A resistência sempre vai ser nós. Quando a gente fica hesitando, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu pratico essa maldade? Será que eu faço essa compra e depois talvez eu vá me arrepender? Quando a gente fica hesitando, né? Ali muitas vezes é o nosso anjo da guarda, esperando que nós tomemos a melhor decisão, aguardando o nosso bom senso para que decidamos pela melhor decisão da nossa vida. Se nós estamos achando que não convém, então vamos aguardar, refletir melhor antes de tomar qualquer decisão. Lá na prece dominical do Evangelho, quem tem o Evangelho em casa, que com certeza nós, né, muitos de nós temos, na prece dominical tem uma parte que diz, né, não nos deixeis entregar à tentação, mas livra-nos do mal. A prece dominical foi Jesus que nos deixou, já por saber das nossas dificuldades, por saber das nossas imperfeições, então ele deixou a prece, né, é a única prece que Jesus deixou para nós, é o Pai Nosso, que todos nós conhecemos. E muitas vezes nós até dizemos ele, mas sem prestar atenção na mensagem que realmente ele traz para nós. E esta parte aqui diz assim, não nos deixeis entregar à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para espiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos e que nos entrem para nos tentar. Tá? Então, vale a pena vocês pegarem o Evangelho em casa e terminar de ler e concluir essa leitura sobre o Pai Nosso, que vai explicar bem direitinho, né? Então, é um apelo para que os benfeitores espirituais não nos deixem cair nas tentações da matéria, que são muitas. E o que nós vamos fazer para nos proteger, então? Orai e vigiai. Jesus já nos recomendou. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Usar da honestidade para conosco mesmo. Sermos honestos nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Vamos assumir essa honestidade conosco e nos questionar sempre. Será que eu preciso? Será que eu tenho necessidade? Será que eu necessito de praticar este ato que eu mesma já julgo que não é bom? Será que eu preciso de falar mal, de praticar o mal, de me omitir na vida? Quando a gente faz essa reflexão honestamente conosco, nós vamos receber as respostas. E nós vamos perceber, então, que nós temos condições de resistir a qualquer tentação. Assumir um compromisso com a verdade, com os ideais elevados. É para isso que nós estamos aqui. Assumir o compromisso com a nossa vida, com a nossa conduta moral. Nós é que temos que ter o freio da nossa vida. Nós é que temos que saber dizer sim, sim ou não, não para aquilo que não nos convém. Isto é resistir às tentações. Nós temos que assumir uma postura de disciplina
de constância na prática do bem. E qualquer um de nós pode fazer isso. Basta que a gente assuma esse compromisso com a verdade, com o bem, com a moderação, com o bom senso. Quando é que nós começamos a praticar essa resistência às tentações? Desde muito pequenos, devemos de ensinar os nossos filhos. É dentro da família que nós vamos fazer esta escola. Quando o nosso filho, pequenininho, muitas vezes quer nos dar um tapa no rosto, ou ele maltrata um animalzinho, nós temos que corrigi-lo com amor, explicar a ele que não se deve praticar, que não se deve chutar as coisas, que não se deve dar um soco, um murro na mesa quando eu não estou satisfeita. Quando nós começamos a ensinar isso desde pequenos, eles vão saber, quando a vida disser um não para eles, eles vão saber respeitar. Aquela frase de Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, quer dizer isso. Né? Nós temos muitas opções na vida, mas nem todas nos convêm. E nem todas nós temos condições de querer ou de ter. Então vamos aproveitar essa reflexão para a gente, né, ainda após sairmos daqui, pensar naquilo que ouvimos e ver o que nós podemos fazer de bom, né, para resistir às tentações da matéria. Nesta época que se aproxima de final do ano, é muito interessante que as famílias, que as pessoas façam essa reflexão. Por quê? Porque nessa época nós vamos ver as vitrines bordadas de coisas bonitas, coloridas, para atrair a nossa atenção. E muitas pessoas ficam em depressão, porque o dinheiro não dá para comprar tudo. E nós nem necessitamos de comprar tudo. Então nós temos que ter o quê? Encher nossos olhos, apreciar a beleza e saber dizer não. Isso eu não tenho necessidade, isso eu não preciso, isso eu não posso adquirir. E vamos celebrar o Natal com o verdadeiro aniversariante do Natal, que é Jesus, orando, agradecendo e pedindo a Ele, sim, a resistência para o mal. Então, que Jesus possa continuar a nos amparar em todos os momentos da nossa vida. E que nós possamos ter, então, o bom senso para resistirmos a tantas tentações. Mas que elas vêm para nos ensinar. Obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos.